A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a venda de medicamentos emagrecedores à base de sibutramina no Brasil. E no MG Responde de hoje vamos falar sobre os produtos e remédios para emagrecer. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande a sua pergunta para nós por e-mail, é o mgtv.jf@tvintegração.com.br ou pelo telefone 3690-8866. Quem vai responder é a endocrinologista Camila Maciel. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada pela presença. Vamos continuar a falar um pouco sobre a sibutramina, porque várias perguntas surgiram aqui, primeiro com relação a essa liberação, quer dizer, vai manter a venda. Eu estou aqui, a doutora Camila trouxe para a gente a receita, né, que foi a primeira mudança já preconizada pela Anvisa. Isso. Essa mudança foi feita, então, em outubro de 2011, onde os prescritores, né, os médicos, eles tiveram que mudar a forma de prescrição e, junto com a receita médica, então, existe o termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, ele está em 3 vias. Uma via fica anexada no prontuário do paciente, outra via fica retida na farmácia, outra via fica com o próprio paciente. E o que mudou de fato nessa prescrição? O que é exigido a partir de agora? Que tipo de paciente que pode tomar essa substância e que tipo de orientação ele deve ter? O paciente que tenha o índice de massa corpórea acima de 30, então é o paciente considerado obeso, esse paciente tem indicação. Mas a gente tem que lembrar também que existem as restrições, né? O paciente diabético que seja hipertenso, que tem alteração de colesterol, por exemplo, esse é o perfil de paciente onde a gente restringe a prescrição. Então a gente não oferece sibutramina para o paciente nessa situação. E o paciente também que tem a pressão alta mal controlada, ele não deve fazer uso da sibutramina. A Marília quer saber por que a sibutramina faz emagrecer tão rapidamente e se tem um outro remédio com esse mesmo efeito. A sibutramina ela, tem a função de alterar o apetite, né, a vontade de comer. Então, é uma medicação que também tem a promessa de atuar no metabolismo do paciente. Mas lembrando que nenhum remédio é milagroso. Sem dieta, sem atividade física, não tem solução para o problema obesidade. Então, a gente tem que lembrar dessas outras situações também. Mas pensando num remédio que possa substituir a sibutramina, no Brasil, nós ainda não temos nada disponível. Tá certo, doutora Camila. Olha, ela vai voltar no próximo bloco para responder mais perguntas. Dá tempo de você aproveitar esse intervalo para enviar a sua. Pode ser pelo e-mail mgtv.jf@tvintegração.com.br ou pelo telefone 3690-8866. E no próximo bloco a gente vai conhecer mais parceiros do Integração no Bairro e também saber quais são os serviços de saúde que serão oferecidos. A ação vai acontecer no sábado, no bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. O MGTV volta em instantes. Produtos para emagrecer, tem gente que mandou a pergunta por e-mail, mgtv.jf@tvintegração.com.br e também pelo telefone 3690-8866. Doutora Camila, chovendo pergunta aqui. A dona Eurídios de Matias Barbosa quer saber se o chá 7 ervas funciona e se existe algum chá que funcione para emagrecer. Tem também a pergunta da Gesiane, que é sobre uma erva que ela chama de conjaque, diz que é uma raiz que dizem que é uma loucura que todo mundo está tomando para emagrecer também. Esses produtos naturais realmente funcionam? Eu acho que a fitoterapia, né, o paciente às vezes se apega a essa opção como uma forma de emagrecimento, né? A gente chama isso de efeito placebo. É o paciente acreditar mais no chá do que nele mesmo. Então, hoje eu acho que a nossa ideia é trabalhar de uma forma diferente. É fazer com que o paciente acredite na sua própria capacidade de reeducação, né, de mudança de hábito de vida, de adoção de uma nova atividade física. Então, os fitoterápicos, eu acho que eles são... a gente poderia deixar reservado, por exemplo, para quando as pesquisas científicas realmente comprovarem o efeito e aí sim a gente poder utilizar, né, no dia a dia com essa finalidade de emagrecimento, por exemplo. A Isa, da Cidade do Sol, tem nódulos tireoidianos e pergunta se pode tomar sibutramina. Não tem nenhuma, não teria nenhuma contraindicação por conta do nódulo tireoidiano, o uso da sibutramina. Tem que ver se ela tem indicação do uso da medicação, né? A André, do bairro de Lourdes, pergunta se a fluoxetina ajuda a emagrecer. A fluoxetina é uma medicação que tem sido utilizada sim com o objetivo de emagrecimento, porque um dos principais problemas do ganho de peso é a ansiedade. E a fluoxetina, ela atua na ansiedade, na redução da ansiedade. E isso reduz a vontade de comer, reduz o apetite e aí sim a gente pode ter um resultado benéfico na perda do peso.
O Jânio, do bairro Previdenciários, pergunta qual a melhor maneira de emagrecer se a pessoa sofre do chamado efeito sanfona. O efeito sanfona é o grande desafio da medicina, da endocrinologia hoje, né? Então, é aquele paciente que inicia o tratamento motivado, que consegue fazer uma perda de peso legal no começo do tratamento, em determinado momento, quando ele se cansa, né, daquela determinada atividade física que ele escolheu, se cansa da dieta que ele está utilizando, então ele começa a fazer o que a gente chama de novo ganho de peso, né? Então, é isso que a gente chama de efeito sanfona, é o perder e ganhar peso. É um desafio, então acho que o paciente ele tem que estar bem próximo ao médico, porque a cada oportunidade de perda de peso, eu acho que ele ganha uma força a mais para continuar no processo de emagrecimento e encarar o desafio da manutenção do peso a longo prazo. Só para a gente fechar esse bloco, a Lívia do bairro Santos Dumont quer saber se criança de 10 anos pode tomar sibutramina. Não pode, abaixo de 16 anos ela não é utilizada. E a Sônia do bairro Santa Cruz quer saber se a anfepramona ainda tem algum tipo de restrição ou já tiveram vendas liberadas? A anfepramona ela foi proibida em 2011 e ela não tem sido comercializada. Tá certo, doutora Camila, ainda volta nessa edição, porque daqui a pouco quem vem para cá é a Cláudia Oliveira, trazendo o Profissão SA, que hoje vai falar sobre o designer gráfico. Agora vamos ver imagem ao vivo de... Estamos de volta com o MG Responde. Vamos então às últimas perguntas. Doutora Camila, Cristiane do bairro de Lourdes quer saber se uma pessoa com hipertensão pode tomar algum tipo de remédio para emagrecer. Pode sim, existem, né, várias classes de medicação para emagrecer. A sibutramina que tem o uso restrito nesse tipo de paciente, com pressão alta, pressão, né, descontrolada principalmente, mas existem outras medicações no mercado sim que podem ser utilizadas para o paciente hipertenso. O Ítalo do Parque Independência pergunta quanto tempo ele deve tomar a sibutramina. O prazo máximo de uso da sibutramina são 2 anos, mas a gente precisa lembrar que aquele paciente que não está cumprindo, por exemplo, meta no tratamento, que seria a redução de 2 quilos em 4 semanas, esse paciente também tem indicação de suspender então a medicação, né? Se o objetivo não está cumprido, a gente precisa suspender também. A Jane do Manuel Nortes, que foi ao médico e receitou alguns remédios para ela emagrecer, quer saber se há algum malefício. Orlistat, dopiramato, cloridrato de sertralina. Ah, meu Deus, que sufoco é isso. São todos manipulados. Ok, vamos falar sobre cada um deles. Eu acho que o Orlistat é uma medicação, então, que diminui a absorção intestinal de gordura. Então, o paciente que ingere uma certa quantidade de gordura, ele vai eliminar essas gorduras nas fezes. Então, é uma medicação relativamente sem grandes contraindicações. Só para aquele paciente que tem doença intestinal, né, inflamatória. Então, esse perfil não poderia utilizar. Mas o paciente hipertenso pode utilizar, o paciente diabético, é uma boa medicação, né? O topiramato é uma medicação que nos Estados Unidos já está sendo utilizada com a finalidade de emagrecimento. No Brasil, ela é uma medicação utilizada para enxaqueca, por exemplo. Então, mas a gente sabe que tem esse efeito de reduzir o peso por reduzir, então, a compulsão alimentar, né? E a sertralina é uma medicação, da mesma forma que a gente já conversou hoje sobre a fluoxetina, elas têm o mesmo mecanismo de ação. Então, elas atuam sobre a ansiedade. Então, reduzindo a ansiedade, elas reduzem a vontade de comer e, por isso, o paciente emagrece. Raimunda do São Judas Tadeu quer saber se o ômega 3 também auxilia na hora de perder peso. O ômega 3 ele é muito utilizado para pacientes que têm alteração do colesterol, por exemplo. Mas com relação à perda de peso, e mais uma vez vamos falar sobre isso, a gente não pode esquecer da dieta associada à atividade física. A gente está falando principalmente então em mudança de estilo de vida, né? Lembrando sempre que medicação são coadjuvantes nesse tratamento. A Eliane do Bairu diz que há 10 anos perdeu 10 quilos, manteve o peso, mas depois engordou 5 quilos e está tendo dificuldade para perdê-los. Ela gostaria de saber o que pode ser feito para auxiliar no emagrecimento. Mais uma vez vamos falar então em reeducação alimentar e na atividade física, e sempre a melhor atividade física, aquela atividade que o paciente goste de fazer, que ele tenha prazer em fazer, né? Uma pessoa que não quis se identificar gostaria de saber se quem trata de hipotiroidismo pode tomar sibutramina. Pode, não teria contraindicação, não. Óleo de cártamo emagrece? É a pergunta da Célia, do Esplanada. A gente volta aqui no assunto dos fitoterápicos, né? Então, acho que a gente precisa ainda de mais embasamento científico para dizer se realmente emagrece ou não, se tem algum efeito benéfico na redução de peso ou não. O Lindomar, de Eugenópolis, pergunta: os medicamentos e até alguns tipos de produtos alimentícios para emagrecer, quando não utilizados corretamente, podem levar a pessoa até a morte? Podem sim. Inclusive, a sibutramina está tendo todo esse cuidado agora com relação à prescrição, porque foi feito um estudo, então, com quase 11 mil pacientes.
Foi feito, sim, num grupo de risco para doença cardiovascular, um grupo de pacientes mais velhos, então pacientes com acima de 55 anos, e foi visto, sim, um aumento de risco de morte, principalmente por doença cardiovascular. Então, sempre utilizar a medicação com orientação médica. Tá certo, doutora Camila, muito obrigada pelas respostas, obrigada a vocês todos que participaram também desse MG Responde. Se tiver alguma sugestão, já sabe, por esse mesmo e-mail, pode mandar pra gente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Hoje, na segunda reportagem da série Tradições de Minas, vamos conhecer artesãos do Pontal e do Triângulo Mineiro. Eles encontraram na arte não só a realização de um dom, mas a fonte